Exercício número 5 do capítulo 8 sejam AN e BN duas sequências definidas por AN igual a menos 86 mais 7N e BN igual a 104 menos 3N, com N pertencente aos naturais não nulos. Joia? Então ele pergunta qual é o termo comum às duas sequências. Então, ou seja, o meu AN vai ter que ser obrigatório igual ao meu BN. Então, vou colocar aqui meu AN é igual ao meu BN. O meu AN é menos 86 mais 7N e o meu BN é 104 menos 3N. Trocando tudo de lado, então eu vou ter 7N mais 3N, que é igual a 104 mais 86. Então aqui eu passo a ter 10N e 104 mais 86 dá 190. 190 dividido por 10, então eu tenho que meu N é igual a 19. Só que 19 aqui representa que ele é o 19º termo da sequência. De AN e de BN são iguais. Tudo jóia? Então, eu estou dizendo que o 19º elemento é que é igual, mas ele pergunta qual é o termo, ou seja, qual é o valor, não qual a posição desse número aqui. Então, o que eu simplesmente faço? Eu escolho uma das sequências, eu vou escolher, no caso aqui, a BN, e vou colocar que essa BN aqui, ela precisa ser exatamente igual a 19, que é o termo dessa sequência, como se eu estivesse procurando, então, perdão, eu estou procurando B19, tudo jóia? E o meu B19 nada mais é do que 104 menos 3 vezes 19. E aí eu encontro o quê? Que 104 menos 3 vezes 19 dá 47, tudo jóia? Perdão, 47, não, me desculpa, 57. Dá 57, tudo jóia? E 104 menos 57, agora sim, vale 47. Então, o termo comum às duas sequências é o valor número 47. Tudo jóia? Qual é o primeiro termo positivo de AN? É a pergunta da questão letra B. Ou seja, o meu AN, para ele ser positivo, ele precisa ser maior do que zero. Então, eu vou procurar o quê? Menos 86 mais 7N, ele precisa ser maior do que zero. Então, 7N precisa ser maior do que 86. E N precisa, então, ser maior do que 86 dividido por 7, que dá aproximadamente 12,28. Aí tem umas casas decimais aqui que eu nem vou colocar aqui. Já? Então, olha só. Só que eu preciso perceber que meu N ele pertence aos conjuntos dos números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4. 12,28 não pertence. E ele precisa ser maior do que 12,28. Então, ou seja, se eu não posso pegar o 12, porque o 12 é menor que 12,28, então eu vou pegar então o meu 13º elemento. Então, ou seja, o meu 13º elemento, ele é o primeiro termo positivo. E esse elemento aqui é simplesmente eu coloco. Então, eu vou colocar A13 é igual que a menos 86 mais 7N, né? Que nesse caso aqui vale 13. Então, eu vou ficar com menos 86, me desculpa aqui, 7 vezes 13, eu vou encontrar 91, então mais 91, e menos 86 mais 91 é igual a 5. Então, ou seja, o meu primeiro termo positivo aqui é o número 5 e ele representa o 13º elemento dessa sequência aqui. Nós temos a nossa letra A e aqui a nossa letra B. Vou fazer aqui então aqui a nossa letra C. A nossa letra C ele pergunta qual é o primeiro termo negativo de BN. Então, ou seja, 104 menos 3N, se ele precisa ser negativo, ou seja, ele tem que ser menor do que zero. Já? Então, ou seja, menos 3N precisa ser menor que menos 104. Então, o N precisa ser maior
e menos 104 dividido por menos 3. Lembrando que, como eu passei o sinal negativo para o outro lado, eu preciso inverter a minha desigualdade, tudo jóia? Então, a gente já falou isso em outras aulas, em outras playlists. Sempre tenha atento isso daqui, ó. Como eu passei o número negativo para o lado, o meu sinal inverte. Mesmo porque, se não invertesse, repara uma coisa, eu ia achar uma coisa até meio absurda, né? Porque eu ia fugir dos meus números naturais para ele contar uma coisa negativa aqui, tudo jóia? Então, meu N ele vai precisar ser maior que algo que 34,6, né? 6. Então, não importa. O que vai acontecer é o seguinte, o mesmo raciocínio que eu fiz com a letra B. O meu número natural, ele precisa ser, eles são os números, no caso, 33, 34, 35, 36, ou seja, 34,6 ele não faz parte dos meus números naturais. Então, eu vou pegar logo o número subsequente. Então, ou seja, vai ser o meu N, ele precisa ser maior que 35. Então, ou seja, a partir de 35, eu já tenho os termos negativos. E o 35 é o primeiro elemento. Então, eu vou colocar o quê? Que meu A, 35, vai ser igual ao quê? A 104 menos 3 vezes 35. Então, 104 menos 3 vezes 35 dá 105. Então, 104 menos 105 dá menos 1. Menos 1 é o primeiro termo negativo dessa sequência aqui. Vai ter gostado. Próximo.